Bem, galera, hoje nós vamos estar falando sobre os jurados. Há muitas pessoas que sempre me perguntam como é que é o jurado, como que esse jurado é escolhido, quem pode ser jurado, de que forma isso acontece. E eu vou passar aí para vocês algumas informações, alguns esclarecimentos, e vai ajudar muito aí nos estudos de vocês, na curiosidade. Se você quiser, você pode até se inscrever para ser jurado. É uma experiência super legal. E nós vamos estar aí falando sobre algumas informações que, se você atua, ou se você tem pretensão de atuar no tribunal do júri, você já vai ter um conhecimento mais apurado e realmente vai tomar decisões que você, não só você, mas todos nós que atuamos no tribunal do júri, temos que tomar decisões. E para tomar essas decisões, é muito importante que tenhamos um conhecimento, ok? Então vamos passar aí. Eu coloquei aqui para vocês, em média, 9 slides, e vou estar passando aqui informações, e em cima disso a gente vai estar discorrendo sobre esses assuntos aí. Então vamos lá. Tribunal do Júri, a voz do povo na justiça. Tá? O Tribunal do Júri, gente, pelo menos no meu entendimento, não é uma das mais até, é para mim a mais importante instituição da justiça. Tá? Eu confio muito mais numa decisão dos jurados, em que pese eles não terem conhecimento técnico, mas é por isso mesmo, do que propriamente um magistrado togado, ok? Um juiz de direito. Então, por quê? Porque tem uma série de informações, tem certos vícios, às vezes o juiz, ele, por uma série de sentimentos próprios, tem arrogância, tem a questão aí da certeza de que está decidindo, enfim, tem muita coisa aí, a gente vê muita decisão equivocada, os tribunais estão lotados, e para mim o tribunal do júri ainda é uma instituição extremamente democrática e na qual eu respeito muito. Então, um dos, uma das fundamentações, um dos sentimentos que realmente, assim, me, me move, né, a atuar na área criminal, realmente é o tribunal do júri, ok? Então, o tribunal do júri, como eu coloquei aqui para vocês, ó, o tribunal do júri é um dos pilares, um dos mais importantes pilares da justiça brasileira, tá? Então, nós vamos agora entender aí como é que funciona essa ideia aí dos jurados. O que é o tribunal do júri, gente? O tribunal do júri é um órgão do judiciário responsável por julgar crimes dolosos, tá? E esses crimes dolosos são dolosos contra a vida, porque eu tenho crimes dolosos que é contra o patrimônio, crimes dolosos contra a liberdade sexual, crimes dolosos contra a integridade física. Esses crimes dolosos que o tribunal do júri julga, na realidade, são os crimes dolosos contra a vida, que vai lá do artigo 121 ao artigo 127 do Código Penal. Homicídio, infanticídio, aborto, induzimento, e por aí vai, tá? Então nós temos lá, na realidade, um rol de crimes em que a própria lei e a Constituição mostram para gente qual é a competência para julgamento desses crimes, tá? O funcionamento, eu coloquei aqui para vocês a respeito dos jurados. Tá lá, os jurados são sorteados entre cidadãos maiores de 18 anos, ok? Então, que é o artigo 438 do Código de Processo Penal, ficando responsável pela avaliação dos fatos criminais apresentados em todo o processo, cabendo o papel de julgadores do caso apresentado. Então, os jurados são pessoas maiores de 18 anos, são sorteadas. Em regra, a gente vai ver mais à frente que esse sorteio aí, se você quisesse ir no tribunal, se inscrever, se colocar à disposição da justiça para ser jurado, você pode, mas você também pode ser surpreendido, ser convocado para atuar como jurado, ok?
Geralmente, uma vez por ano, o juiz presidente daquela comarca, ele encaminha vários ofícios aí para os órgãos públicos, algumas faculdades, e solicitando pessoas, o nome de pessoas que possam ficar à disposição da justiça para atuarem como jurados. A minha grande crítica aqui é que eu já também falei sobre isso, é que no nosso ordenamento jurídico, o juiz, ao momento em que ele coloca, né, determina os ofícios para esses locais, para mim há uma certa manipulação da justiça na escolha dos jurados. Porque eu, por exemplo, nunca vi sair um ofício para a associação de moradores de uma determinada comunidade. E por que eles não fazem isso? Porque, em regra, a maior parte dessas pessoas que vão ser julgadas no Brasil, ainda mais nos crimes dolosos contra a vida, são pessoas, né, da periferia, de comunidades. E aí me parece que a justiça, né, faz uma seleção tipo, olha, não vamos deixar eles julgarem seus próprios concidadãos. Fomos nós, né, que somos de uma outra parte da sociedade, julgar essas pessoas. Diferentemente em Portugal. Portugal, lá sai um pedido para a justiça eleitoral. E a justiça eleitoral manda lá os nomes de algumas pessoas. Poderia ser aqui. Então, quando o cara, aqui o juiz manda, por exemplo, o ofício para uma faculdade, para uma universidade federal, pô, você está pegando pessoas que, em média, em regra, são muito diferentes das pessoas que vão ser julgadas. São aquelas pessoas da comunidade, da periferia, baixa renda, negros e por aí vai. Então, eu faço uma crítica muito grande na forma como isso é feito, tá? Como essa seleção é feita, exatamente por isso. Porque, para mim, nessa figura, nessa forma como é realizada, para mim tem quebra-se o princípio aí da igualdade, né? Princípio da isonomia, e você seleciona, sim, quem você quer que faça parte do júri, tá? É, como é formado o conselho de sentença, né? O conselho de jurados. Então vamos lá. Primeiro, o conselho de jurados, né? São sorteados. Depois que é sorteada depois que é realizada aquela lista com várias pessoas, vai dependendo da comarca, tem um número X, vai ter 1.500 pessoas, 800, enfim, 700, vai depender do número da comarca, da população. Mas sorteado aquele número X lá, depois é sorteado 25 jurados que vão compor, né, o, o corpo dos jurados à disposição da justiça para participarem de determinados julgamentos. E quando, no julgamento especificamente já falando, no dia, desses 25 serão sorteados 7 jurados que farão a composição do conselho de sentenças. Então, o conselho de sentença é composto por 7 jurados daqueles 25 que foram inicialmente sorteados, ok? Então, o número do conselho de sentença no Brasil é 7. Eu também tenho uma crítica nesse sentido, olha que eu gosto, como já falei logo no início, né? É a única instituição que eu acredito, mas as críticas são com o objetivo de melhorar. Eu entendo que poderíamos ter a ideia de, em vez de 7 jurados, pelo menos 8 jurados. Tá? Por quê? Porque nós vamos ver mais à frente também que a decisão para condenar ou absolver é por maioria. Então, se você pode ter um resultado de um julgamento por 4-3 para condenar ou 4-3 para absolver. Significa dizer que você tem um jurado decidindo a vida do réu e, consequentemente, da sociedade. Me parece que é um risco muito grande, porque uma pessoa pode se equivocar naquilo que ela está decidindo, seja para condenar ou para absolver, gente. Então, se nós colocássemos pelo menos 8 jurados, nós teríamos, em regra, pelo menos a diferença de 2 votos para condenar ou 2 votos para absolver, ok? Aí você vai falar o seguinte, mas, Zé Carlos, e a questão se houver empate? Gente, se houver empate, vamos aplicar o indúbio pro réu, que é lá no plenário do Tribunal do Júri. Então, isso já é aplicado no direito, não teria nenhum problema.
Eu, particularmente, acho que deveria ter 12 jurados, mas 8 jurados, para mim, eu acho que já seria um grande avanço, o que ainda não se levou, né, aos nossos legisladores essa ideia, pelo menos que eu tenho um conhecimento a respeito disso. Mas eu entendo que nós deveríamos ter, sim, essa ideia aí de pelo menos 8 jurados, tá? O perfil desses jurados, a lei, ela só fala que os jurados devem possuir idoneidade moral, e as pessoas questionam o que é idoneidade moral. Isso é uma confusão danada, mas é o que a lei fala. Então, se pressupõe que o sujeito não tenha sido condenado, não tenha sido processado criminalmente, condenado criminalmente, e por aí vai, tá? Bom, outro detalhe, os analfabetos estão impedidos de participar do conselho de sentença? Em regra, não. A lei não pune, a lei não veda isso, tá? Mas o juiz, observando o caso concreto, ele pode vedar, porque pode ser que esse sujeito tenha maior dificuldade de entender tudo que vai ser apresentado para ele ali. E eu acho que realmente o analfabeto não pode, ou não deveria, quer dizer, poder ele pode, mas ele não deveria compor o conselho, porque nós falamos de muitas questões técnicas. Às vezes um julgamento leva 10, 12, 15, 20 horas aí, e as pessoas ficam cansadas, enfim, é uma série de informações que talvez essa pessoa não esteja preparada, mas não está proibida, ok? Vamos lá, passando aí, ó. Qual é o papel do júri no julgamento? Primeiro, ouvir as partes, tá? Os jurados precisam ouvir as testemunhas, vítima ou vítimas, peritos, demais provas e argumentos da acusação e da defesa, analisando seu teor, com coerência e condições, antes de tomarem uma decisão. Então, gente, os jurados, eles estão ali no julgamento prestando atenção em todas as provas que estão sendo produzidas, vai estar prestando atenção nos debates das partes, e depois, já com todo esse conhecimento, eles vão decidir se vai absolver ou se vai condenar o sujeito. Decidir, né, após o debate e instrução do juiz, porque os jurados, né, antes deles decidirem, o juiz é obrigado a esclarecer como que eles devem decidir através das perguntas e explicar essas perguntas, inclusive com a fiscalização das partes. O júri vai decidir a sorte do réu. Então, o júri deve decidir se o réu é culpado ou inocente, ok? Caso ele seja culpado, o júri, gente, só decide se ele é culpado ou inocente. Se ele for culpado, quem vai proferir a sentença, aplicando a quantidade X de pena naquele sujeito, é o juiz de direito, o juiz presidente do tribunal do júri, ok? Se os jurados absolverem o réu, quem vai ofertar essa decisão, essa sentença, é o juiz presidente do tribunal do júri. Então, jurados no Brasil, eles decidem única e exclusivamente se o réu deve ser absolvido ou condenado. Solidariedade, né? A decisão é tomada por maioria, bastando ocorrer quatro votos para absolvição ou 4 votos para condenação. Está lá no artigo 483 do Código de Processo Penal, tá? E o juiz que vai proferir a sentença está no artigo 492 do Código de Processo Penal, que eu acabei de falar anteriormente para vocês. Como funciona o processo de seleção, né? Bom, membros da sociedade podem fazer parte do conselho, do corpo de jurados, tá? Está no artigo 433. São isentos, né, aquelas pessoas do artigo 437, são algumas pessoas que exercem algumas funções públicas, juiz, promotor, políticos, em alguns têm esse privilégio, e estão impedidos aqueles que estão inseridos no artigo 448, de repente uma pessoa que é da família, que é amigo, inimigo, por exemplo, do promotor, do juiz, enfim, essas pessoas também estão impedidas, tá? A consciência, né, a escolha dos cidadãos, né, estão de acordo com, como eu falei para vocês anteriormente. Existe um treinamento que a gente fala que, na verdade, não chega a ser bem um treinamento, mas são informações que eles recebem
somente as pessoas que nunca participaram, de como eles devem se comportar, como eles vão julgar, que não podem se comunicar. Então, o juiz, né, tem uma audiência específica para isso, em que o Ministério Público participa, em que a Ordem dos Advogados participa, que é como fiscalizadores, né, do ato do juiz, e o juiz explica lá para eles como isso funciona. E até no dia do julgamento, o juiz vai ter que explicar qual o sentido de cada pergunta, que tecnicamente damos o nome de quesito, e como eles deverão votar, sim ou não para absolver, sim ou não para condenar. Isso vai ser apresentado lá no dia do julgamento, tá? Também na presença do Ministério Público e na presença do advogado, tá ok, gente? Tudo isso na presença dessas partes, tá? Casos que são julgados pelo Tribunal do Júri. Olha lá, homicídio simples e qualificado, que é o artigo 121 do Código Penal, induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação. Aqui tem uma discussão jurídica que eu não vou entrar no mérito aqui, mas tem lá no artigo 122 do Código Penal. O infanticídio, o aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento, artigo 124. Aborto provocado por terceiros, artigo 125, provocar aborto, né, com o consentimento da gestante, artigo 126, forma qualificada, o artigo 127, né, e a forma tentada também são julgados pelo Tribunal do Júri. Então, o Tribunal do Júri vai julgar esses crimes tanto na forma consumada quanto na forma tentada. Então, consumada, no caso do homicídio, ocorreu a morte. Tentada, no caso de uma ação contra a vida de uma pessoa em caso de homicídio, o sujeito não morreu, então o réu vai responder pela tentativa de homicídio com uma diminuição prevista lá no artigo 14 do Código Penal, ok? Dando continuidade aqui, a importância da participação do povo na justiça. Eu acho extremamente importante, como eu falei anteriormente, é a única instituição que eu realmente ainda confio, acredito, invisto nisso, tá? Por uma série de detalhes e pela própria experiência que a gente adquire aí por mais de 15 anos atuando aí no Tribunal de Júri, estudando, lendo, pesquisando e por aí vai. Então nós temos a questão da democracia, nós teremos aqui a questão da igualdade, os jurados são escolhidos, né, entre as pessoas comuns, e temos a responsabilidade que o jurado carrega sobre as costas em decidir a sorte do seu concidadão, do seu irmão, do seu par, tá bom? Então, realmente, o jurado tem uma função cívica, uma função de extrema importância nesse momento na vida das pessoas e da sociedade. Então, a importância do jurado, né, no meu entendimento, é crucial para a democracia que nós tanto lutamos aí para ter, ok? Críticas e desafios do sistema do Tribunal do Júri, né? Bom, parcialidade, né? Bom, eu só vejo algumas formas de parcialidade dos júris, né? É quando tem crimes, por exemplo, de grande repercussão na mídia, e aí essas pessoas acabam sendo contaminadas ou contaminadas por várias informações que são apresentadas por essas outras pessoas, pela mídia, que fomenta que o réu, em regra, deve ser condenado. Então fica muito difícil você conseguir a absolvição de uma pessoa dessa. Ele já entra no tribunal praticamente já sentenciado, tá? Complacência, em alguns casos, a pressão social também influencia, que é a mesma coisa. A lentidão do sistema. A lentidão do sistema não é do Tribunal do Júri só. A lentidão do sistema é do todo o Poder Judiciário, porque são muitos processos, poucos magistrados, os poucos que tem também não trabalham da forma que deveria, não se respeita os prazos processuais. Enfim, o Estado presta um péssimo serviço jurisdicional. Então, tudo isso faz com que um processo, hoje, para ser julgado pelo Conselho de Sentença, do início da primeira fase até o término dessa primeira fase, para começar a segunda fase, ou seja, o plenário do Tribunal do Júri,
você tem aí brincando 2 anos e meio, 3 anos no mínimo, tá, gente? Então, é muito ruim essa lentidão, mas isso não é por causa do tribunal de júri, isso é no contexto da justiça que é muito lenta, tá? Então fica essas informações aí para que vocês possam ter um esclarecimento a respeito, né, dos jurados. Tem muita coisa ainda para ser debatida que eu ainda vou apresentar para vocês, como devemos buscar uma entrevista com esses jurados, se eu consigo, né, de alguma forma ter informações desses jurados, como selecionar os jurados no momento do julgamento, ou seja, daqueles 25 selecionar, né, na seleção dos 7, eu tentar buscar pelo menos alguma coisa que possa ser benéfico para o réu. O Ministério Público vai fazer a mesma coisa lá para a vítima. Então tem muitas coisas ainda a serem debatidas referente a isso aí. Por hoje são essas informações que eu tenho para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E vocês vão ter muitas informações lá, cursos gratuitos. E também temos os nossos cursos lá na Hotmart, ok? Grande abraço aí para vocês, bons negócios e bons estudos.